Alô, Fernando! Opa! Começando mais um, Doc. Mais um aí, vamos em frente, né? Tô animado. Hoje o negócio vai longe, dia é legal. hoje é dia daqueles, assim, daqueles episódios da gente saborear. Saborear e aprender muito. Aprender muito. Quem está conosco? Nós estamos com a Yabacé, Dona Carmen Virgínia, cozinheira, não tem 50 ainda. Está chegando 49. lá. 49. Mas eu já me comporto como se eu tivesse 50 a mais. Bem-vinda, uma das mais conceituadas chefes de cozinha da cozinha contemporânea brasileira, restaurante no Recife, aqui em São Paulo, enfim, uma alegria ter ela conosco. Cozinheira dos orixás. Sim. Que eu acho que é o título mais poderoso, Sim, mais não é? poderoso. Eu não poderia ter maior honra, né? E você fala assim que você não escolheu a cozinha que te escolheu, né? Sim. E hoje, cada vez mais pessoas escolhem e comer sua comida, né? Sim, é uma escolha. É uma escolha. Tudo é escolha, né? Então, eu digo que realmente foi a cozinha que me escolheu, porque se fosse para eu escolher, eu seria jornalista. Que legal! Mas não deu. Chegou um determinado momento que eu estive em uma encruzilhada de vou por onde. Então, eu optei seguir a minha vocação, né, o meu chamado. Já que com 7 anos eu fui escolhida pelos orixás para ser cozinheira deles, eu digo, eu vou seguir por isso. E se eu transformar a comida dos orixás numa comida que os homens possam comer e saber que é de orixá? Porque tudo era muito cozinha baiana, cozinha de raiz. Ninguém falava muito em orixás, né? Então, é preciso a gente dar o nome certo, dizer, olha, isso aqui é feito com essa, a base é essa, mas os orixás comem. Todo santo come aquilo que a gente come. Então, eu acho que de ter feito essa escolha, né, de seguir a minha vocação e da cozinha ter me acolhido também como profissão, já que minha avó era merendeira de escola pública, e de não ter optado seguir a mesma visão da minha avó, eu acho que foi toda a diferença para mim, fez toda a diferença. Que é uma comida que eu já estava inserida dentro dos terreiros, é uma comida em que eu já tinha muito prazer de fazer. Eu só precisava do nome para ela, para poder me apropriar daquilo que era meu. Então, quando veio Cozinha de Orixá, eu disse, mas como é que eu chego no coração das pessoas? Vamos através da cozinha ancestral, que é aquela cozinha que veio antes da gente, antes, inclusive, de nós, homens, seres humanos, né? Já que os orixás, eles se divinizaram em algum momento da vida, eram homens e mulheres normais, como eu e você. Em algum momento da vida, aconteceu algo extraordinário que fizeram eles atingir o nível de divindade. Então, é sobre esses alimentos, né, que eu falo hoje. E como que foi isso? Você era uma menina de 7 anos, cuja família frequentava o candomblé, você é uma pessoa que já nasceu inserida nesse mundo, e um dia viraram para você vai ser cozinheira, o que o termo é Yabacé, não é isso? Foi assustador? Como que é isso? Muito assustador, mas eu me lembro que a minha avó só era vizinha da Dona Lô. Era uma amizade muito próxima de duas senhoras, uma que eu conheci aos 70, que ela tinha 75 anos, e a morte dela só foi com 105, então ela passou 30 anos na minha vida, né, Dona Lu, e a minha avó. Então era uma amizade meio ali de que vizinhos, de comadre. Então, quando eu não estava na biblioteca da escola, né, nos meus tempos de horas, né, de escola, de estudo vagas, lá em Recife, eu estava dentro do terreiro de Dona Lô, acompanhando ela, vendo ela. Ela botava cartas, ela recebia pessoas em casa, ela benzia. Então, era uma mulher muito à frente do tempo dela. Ela tinha um poder muito grande de reza, né? Você imagina que uma senhora com 75 anos que exercia o seu papel, né, religioso. Então, era uma mãe, uma avó da rua inteira. Eu nunca conheci ninguém que tivesse um respeito tão grande das pessoas, dos vizinhos, como Dona Lô tinha. Só a minha avó na escola, porque ela era merendeira, aí não dá, né, para
que as crianças ali, tudo idolatrava a minha avó. Então, eu tive esse fascínio e ter essa honra de estar com Dona Lô, mesmo quando ela já tinha netos, ela já tinha filhos, e eu só ficava ali junto dela. Eu via ela cozinhar, eu via ela fazer os bolos dela. Era uma péssima cozinheira, né? Mas era uma mulher muito cheia de dádivas. Então, eu ficava ali naquele terreiro com Maria dos Prazeres, com Dona Lô, e com o Rinaldo, com o pai Rinaldo, e vendo como tudo funcionava. Em um determinado momento, o orixá veio na casa, estava lá numa obrigação nesses dias de funções, e ele me pegou nos braços e me escolheu para ser cozinheira. Confesso que passei alguns dias sem ir no terreiro, porque eu fiquei assustadíssima, porque eu era uma criança que ia, mas sempre de uma forma mais na minha ali, quieta. Tinha coisas que eu não participava. Nesse dia em especial, eu não deveria estar participando, mas eu estava lá como uma figura de uma menina, como minha avó dizia, enxerida. Eu estava debaixo da mesa, vendo tudo. E o orixá me descobriu debaixo da mesa e me colocou nos braços e me botou para comer a sua comida principal, que é o amalá, que é um caruru, né? Um ensopado, que é feito com beguiri, que é uma sopa de quiabos. Então, eu me lembro como hoje desse orixá Xangô, que é o meu orixá, né? E foi muito especial o encontro, mas ao mesmo tempo de medo, de temor, de não entender por que eu, a menina de 7 anos, iria já, assim, logo antes, né, de tudo, ser escolhida para um cargo tão importante, porque tudo dentro do terreiro é comida. Se você vê, todas as oferendas perpassa pela cozinha. Então, é um cargo de muita importância. Porque era uma criança. Será que eu teria que exercer logo de cara? Não. Eu passei um tempo, né, aprendendo tudo como funciona. Então, do terreiro, eu passei por todas as etapas. E talvez isso seja o grande motivo de muita gente não querer estar na nossa religião. Porque é uma religião de muita entrega. Para estar num terreiro, você tem que participar de tudo. Das oferendas, você tem que varrer, você tem que passar, você tem que saber que até para enxugar o suor de quem está molhado de suor, tem um cargo. Então, todo mundo, todo indivíduo é muito importante. E a nossa conduta com o outro é crucial para que o divino tenha uma conduta de olhar para a gente. Então, é muito pequeno achar que uma divindade como Yansan, por exemplo, que é dos ventos, tempestades, maremotos, né, a mulher de Xangô, possa precisar de um acarajé para viver, né? Para estar viva, para estar presente. Ela não precisa de acarajé, mas o acarajé é o grande símbolo dessa mulher. Por que é o grande símbolo dessa mulher? Porque Oiá foi a mulher dos 9 mundos, dos 9 amores, é a mulher dos 9 filhos, a mulher que sai para a batalha, a mulher que mais se assemelha com ao feminino de hoje. É aquela mulher que trabalha, que tem os seus filhos, que tem o seu marido e que ainda assim não abre mão de ter o seu dinheiro, o seu sustento. Então, essa criatura, essa entidade, essa divindade, esse orixá, não precisa de alimento. Quem precisa de alimento somos nós. E aí, quando eu entendi isso, foi crucial para que eu dissesse assim, é isso que eu quero para a minha vida e eu vou me deixar entrar. Então, o candomblé, eu tinha 7 anos de idade, comecei a me iniciar. O meu processo iniciático foi com 14, hoje eu tenho 49. Veja quantos anos de candomblé eu tenho. Então, de 7 aos 14, eu passei um tempo ali dentro do terreiro, observando, ajudando, limpando, até atingir o momento em que eu poderia arcar com a responsabilidade desse cargo de uma mulher de cozinha, né? Que tem uns ingredientes muito especiais, tem ingredientes mais santos que outros, né? Você falou do quiabo, a pipoca também né? O milho da pipoca, o milho, né? Aliás, todos os grãos, eles são de grande importância dentro do candomblé. Porque o grão, se a gente for ver, você não conta grão, né? Vamos lá. Feijão, você vai catar, mas contar não pode, né? Você não conta. 1, 2, 3. O arroz é a mesma coisa. Então, o grão é de suma importância. O que o grão é? Prosperidade.
fertilidade, abundância. Então, todas as nossas oferendas vai ter sempre um grão, vai ter sempre uma leguminosa, vai ter sempre algo tirado da natureza de forma correta, de forma responsável. Porque até a forma como a gente tira da natureza e traz para dentro das nossas casas, elas são vistas pelos orixás. E é de uma responsabilidade tão grande, porque não é só fazer a comida do orixá. O orixá também depois é jogado os búzios para saber se eles receberam. O Doc, quando começou, tinha uma dúvida sobre quem come de fato essa comida. Na verdade, então, aquele indivíduo que recebe o orixá, ele come... Não, Então, deixa eu explicar. você viu que eu não nossa sei dúvida. nada, né? O orixá, Ficou claro que a vamos gente lá. não sabe O nada. orixá né, é uma Fernanda? força, né? Certo. A gente tem dentro dos nossos quartos a força do orixá. São pequenos alguidais, são pratos com símbolos desses orixás, simbolizando quem é orixá. Inhansã, Oxum, Xangô, Iemanjá, né? Aí ali vem Exu. Então, são símbolos. Esses símbolos, eles são alimentados através dessas comidas. Mas, ai, dona Carmen, eles vêm e comem com a boca? Não. Eles se alimentam da essência desse alimento. Sabe o ingrediente? Vamos lá. Vamos ver o inhame. O inhame tem sempre forma cilíndrica, né? Mas existem alguns inhames que têm uma forma meia, como a gente diz lá em Recife, troncho, Troncho. né? Torto. Torto. E aí a gente tem que olhar para esse inhame e ver o que é que Ogum gosta e o que é que Oxaguian gosta. O que é que a gente vai dar? Como é que Oxaguian gosta desse inhame e como Ogum gosta, que são santos distintos. Oxaguian, ele não gosta de dendê, nada que toque dendê. Já Ogum é um santo do ferro, da tecnologia. Então, ele gosta do dendê, ele gosta da pimenta, ele gosta de comida, força. da força. Tá. O Oxaguian é um santo um orixá que diz que é paz, é sossego, né? É guerra também, é um guerreiro, mas não é da guerra, é da luta, é diferente. Então, o Oxaguian vai vir com a força mais branda, ele vai vir o senhor, né, do pilão, aquele que é o símbolo dele, é o pilão. Então, por muitas vezes, a gente vai ter que observar esse ingrediente. Então, eu vou ver o inhame e vou dizer, esse aqui, né, se está meio troncho, não vou botar para Ogum, que é uma forma mais cilindra. Então, de certa forma, você tem que ter conhecimento do ingrediente, Do paladar dos orixás. do paladar dos orixás. Para distribuir. Isso, você tem que ter conhecimento de qual alimento você vai dar para eles. Você tem que ter conhecimento de como eles querem comer, da hora que eles quiserem. Mas eles vêm e se manifestam. Não, tudo é feito através do jogo de búzios. Quando a gente vai fazer uma oferenda, o primeiro que come é Exu, que é uma divindade mística que mais parece com a gente, porque ele tem alegrias, tristezas, raivas, né? Amores. Então, por isso, por que dizem, Exu é o demônio? Porque ele é parecido com a gente. Mas leva a culpa do nosso pensamento. Então, é aquele que primeiro recebe a oferenda, porque ele primeiro recebe o recado. Sabe aquela força sobre-humana, sobrenatural que você diz, vamos jogar para o universo. Cuidado com as coisas que vocês jogam para o universo. Porque Exu é a boca do mundo e é o ouvido do mundo. Então, é muito fácil, se eu desejo o mal de alguém, se Exu escutar e assim ele trabalhar, né? Através da minha mente, que fica ali, ó, quero mal, quero mal, quero mal. E isso não precisa você ser da religião do candomblé, isso você não precisa ser da Umbanda, isso você não precisa nem ter religião, porque a sua mente, ela trabalha para a gente. É a fé. É aquilo que você mais acredita. Quando você sai de casa, eu digo, eu quero que o meu dia seja perfeito. Eu quero que o meu dia seja incrível. Eu quero fechar um negócio. Eu quero arrumar um emprego. Então, a sua mente começa a trabalhar antes de qualquer orixá. Então, quando o orixá já bate no orixá e ele contribui para aquilo que seja realizado,
carteiro, vamos lá, a forma mais única de se dizer. O carteiro tem culpa de trazer uma carta que morreu um parente ou uma carta de cobrança que a pessoa está falida? Tem culpa? Não. Quem foi que fez de tudo para receber aquela carta, né? De cobrança, porque comprou a mais do que podia pagar? Foi a pessoa. Então, tudo é de acordo com aquilo que você se projeta no mundo. Muito cuidado com o que você deseja. E a comida faz parte de todo esse universo quando você cuida do paladar, de questões tão sutis? Sim. A gente oferenda tudo. Por exemplo, eu vim aqui, hoje eu estou meio sonolenta, eu estou ótima. Mas eu já vim assim, eu acho que eu estou precisando de um ebó, porque eu estou meia mole, estou meia sonolenta, eu não quero viajar para a Colômbia desse jeito, que é capaz de eu adoecer. É de você enxergar que você está meio descarregado. A pilha já está se acabando e você percebe que precisa de uma energia. O ebó é uma comida. O ebó é uma comida e, ao mesmo tempo, é uma oferenda. Mas minha avó sempre disse que o ebó melhor do mundo, que não adiantava eu fazer ebó, nem para mim, nem para qualquer pessoa, para resolver os problemas que essa pessoa tenha, se o principal ebó não estivesse sendo feito. Qual é o principal ebó? Ebó de conduta. O ebó em que eu te olho e que mesmo que você seja sendo meu amigo, e principalmente se você estiver num momento muito melhor do que o meu, né, na fase da nossa vida. Tem gente que está, os amigos da gente às vezes estão num momento muito superior ao da gente, e a gente olhar para aquele amigo assim e suportar a felicidade dele. Isso é extremamente perigoso. Alguém não suportar a nossa felicidade. E por muitas vezes, os amigos não suportam. É ficar feliz pelo outro. Ficar feliz pelo outro, ficar feliz pela gente. Saber que se você, por exemplo, comprou uma cobertura, vamos lá, qual é a principal avenida daqui de São Paulo? Na Praia da Boa Viagem mesmo tá valendo. Na Praia da Boa Viagem, vamos lá. Uma cobertura, lá tem coisa de 6 milhões já, viu? Sim, tem. Tem. Coisa assim, uma cobertura na Praia de Boa Viagem. Aí eu vou dizer, nossa, Fernando, ele trabalhou muito por isso, ele merece muito. Porque não é só o que o Fernando fez agora que fez com que o Fernando comprasse uma cobertura na Praia de Boa Viagem. É o que Fernando vem fazendo. Porque, sabe, se o Fernando não viesse trilhando um caminho de conduta, de relação de conduta com ele, com o divino, com a natureza, com ao redor, já tinha acontecido coisas para que Fernando perdesse esse dinheiro no meio do caminho e não conseguisse hoje comprar essa cobertura. Porque nada é por acaso. E é legal que a comida está no meio disso como um ritual de agradecimento, mas tem que ser genuíno. E o ebó Não é pode ter feito. troca. O ebó é feito do quê? É uma comida, vamos dizer, que dá energia? Que tipo de alimento? Tudo que a boca come. O que é que você come? Eita! Ebó não é uma comida. Não é ebó comida. É uma oferenda. Você dá flores, você dá água de cheiro, você dá perfume, você canta, você, entendeu? Você consegue pagar o chão, porque é importante as pessoas dizerem, ai, mas por quê? As pessoas escravizadas, eles não tinham dinheiro. Como é que eles pagavam? Eles não tinham dinheiro, mas sempre a moeda foi troca dentro do candomblé. Então é importante você alimentar o chão, alimentar a comieira, alimentar a rua. O povo da rua. O povo da rua. Como é que a gente alimenta o povo da rua? Levando cachaça, farofa e as coisas que Exu come. Exu, por ser a boca do mundo, come tudo. E é isso que a gente vê nas encruzilhadas da vida, nas grandes cidades? Sim. São essas oferendas que é simplesmente para abrir os caminhos. Essa história, porque deixaram a farofa de rastro, que é da época das pessoas escravizadas. Tudo mentira. Exu é a divindade das encruzilhadas. Então, quando eu alimento Exu, eu estou fazendo com que Exu, esse senhor dos mercados, esse dono dos mercados, o senhor das moedas,
né? Abra os meus caminhos, que ele me conduza para o sucesso. Por isso que é importante a gente pedir coisas boas. Então quer dizer que as pessoas escravizadas, quando tavam, foi aquela história de que se deixavam na encruzilhada para aquela pessoa que tivesse fugitiva, encontrasse uma cachaça, uma comida. Tudo lenda. É bobagem. Bobagem para romantizar a barbárie que foi feita com o meu povo. Porque a partir do momento quando você diz, e quando eles fugiam e tinha sempre uma cachaça, uma farofinha ali para fazer de caminho. Mentira. Isso é uma tentativa de romantização de uma barbárie. Existe uma história também que conta sobre a feijoada, que é sempre muito polêmica, que a feijoada foi feita de restos que os donos da fazenda não queriam mais. Como vai ser se os portugueses, em sua grande maioria, amam essas partes, né? Amam pé, Outra lenda. rabo, gostam das vísceras. O chouriço, né? A linguiça, aquela linguiça que é feita com sangue. Existem tempos que fazem. Como é que eles vão dispensar algo tão genuíno da cultura deles em prol de um povo que eles escravizavam? Não, gente. A feijoada em si só veio tomar conta realmente das senzalas num momento de muita, muita festa, onde eles mesmos tentavam ali meio com as amas de ganho da Casa Grande, que iam para as ruas com seus tabuleiros, né? Vender a comida meio que uma sociedade desigual, mas existia essa sociedade entre as sinhás e as mulheres, né, escravizadas. Então, as mulheres escravizadas vendiam passarinha, peixe, o próprio acará, os bolinhos, né, os mingais. Então, tudo isso, né, servia para que elas tivessem uma pequena parte daquele lucro, com a doçaria portuguesa, daquele lucro que fosse tirado para ela. E elas faziam o quê? Juntavam para comprar suas próprias cartas de alforria de outras pessoas. E ali, o alimento do negro era, em sua grande maioria, arroz, fubá, charque, olhe lá. Por que tem aquela história de manga com leite não pode, abacaxi com leite não pode? É porque faz mal? Não. Porque os senhores inventaram essa conversa para que os negros não se alimentassem, não pegassem o leite das vacas, tomassem o leite da vaca, porque as mangas, os abacaxi, as frutas eram em abundância. Então, se comesse um, não podia comer outro. E até hoje a gente acredita nisso. Quantas vezes eu deixei de tomar manga de noite porque eu tinha tomado um copo de leite? E só depois de eu estar inserida dentro da cozinha e conhecer o meu papel dentro da cozinha e de estudo, de pesquisa, é que eu vim entender o quanto que isso é perverso, de impedir de alguém de comer e beber aquilo que ela tem vontade. Então, essa história da feijoada é uma mentira muito grande. Agora que a gente criou a feijoada, isso sim, né? Agora, a feijoada, ela tem traços, então, da cultura negra em si. Em si, porque o feijão preto é negro, né? É África. Porque a feijoada portuguesa ali, o feijão o feijão português, branco, ele é branco. Né? É branco. É quase branco. um cassoulet, É um ele é cassoulet, diferente. mas ali, entende? Então, é uma feijoada branca apática, né? Que não tem um pouco do coloral, não tem um cominho, não tem né? Não tem as coisas que caracterizem a nossa raça. Não que você seja parcial, mas quer dizer que a feijoada brasileira, a outra é apática, é isso? Eu acho, porque veja bem... Eu também acho, eu tiro propriamente do cozido. O cozido português é diferente do cozido pernambucano. Você que morou em Recife, você sabe o que é um cozido, um chambaril bem feito, né não? Então você sabe, você vai pela cara. Já o cozido do português, Ave Maria, leva até nabo, é aquilo apático, capenga, muco, é uma coisa assim, tipo Renata falando, capenga, morno, xoxo, é isso. Agora, eu ainda tô com maravilhoso, dúvida. ela escreve. É muito bom. É muito bom. Mas, assim, eu queria só voltar nessa questão de quem, de fato, come a comida do santo. Ela fica lá no quarto de Ela O que cada um acontece dele. com ela? Ninguém come, né? A gente faz a comida, deposita nos pés desse orixá, que são esses alguidais, esses símbolos.
Ali ela fica por mais ou menos, no máximo, 3 dias. Ai, dona Carmen, por que essa comida fica ali nos pés dos orixás 3 dias? Para que ele se alimente até sair a última essência dessa comida, desse alimento, a energia desse alimento. A energia que passou das mãos da Iabacé, a energia que passou das mãos de quem tirou do campo, de quem tirou, que trouxe dos ingredientes, a energia do próprio ingrediente. Por que a gente, depois que come, tá com fome, tá capenga, tá moco, assim, e depois que come se torna mais forte? Porque Energia? nosso alimento tem energia. A mesma energia que os orixás têm, conseguem com o nosso alimento, só que não come da forma que a gente come, com a boca, né? Eles vão se alimentar da energia que é depositado ali. Depois desses 3 dias, o que é que a gente faz? Aí a gente pega essa oferenda, bota em vasilhas que pode ser levada para o habitat natural desse orixá, né? E a gente leva aí quando a gente ao despacho que a gente fala, que muita gente fala, despacho, ou fazer a oferenda da obrigação no próprio matinho, na beira do rio, na beira do mar, nas encruzilhadas, e ali o que é que vai fazer? Imagina a cena. Eu vim, Dona Carmen, que sempre tem uma pessoa que leva o ebó, que é o que a gente chama de cargueiro. Aí leva o ebó, coloca lá nesse habitat, tira da vasilha, só bota a parte, né, física da comida, do alimento. E ali, fica ali. Vem um passarinho do seu ninho. Pega um pouco daquele milho, um pouco daquele feijão, um pouco daquela farofa, um pouco do que foi para ali, daquele legume, e leva para o seu ninho. Isso é axé. Porque a gente está devolvendo à terra tudo o que retiramos dela. Ai, dona Carmen, o que é que acontece com esse alimento? O que é orgânico? Ele vai se decompor. Vai gerar uma nova vida. Aquele solo que recebeu aquele alimento vai ficar forte. Vai gerar um novo início de uma planta que vai nascer dali, um animal que vai vir comer. Claro. Né? Até mesmo um bêbado que vai passar por ali. Às vezes tem um bêbado, né, desavisado, que vai pegando a cachaça, vai pegando tudo e sai com um balaio de fruta na cabeça. Mas até mesmo aquele bêbado, ele está sendo usado. Porque se serviu para alimentar alguém, é sinal de que o orixá recebeu. Então, talvez seja a coisa mais incrível de pertencer ao candomblé, é porque eu tenho certeza absoluta que tudo o que a gente faz é só devolver para a terra o que retiramos dela. Porque a nossa conduta é cuidar da natureza. Porque os orixás são natureza. Somos percussores do ambientalismo. Ah, vocês sujam a rua. Mentira. Alimento não suja a rua. Até porque vai vir cachorro, vai vir gente para comer e aquilo ali vai se decompor. Ô, Carmen, tem uma questão também polêmica com relação a um ato que existe na Bíblia há milhões de anos, que é o sacrifício de animais. Como é que você observa essa questão? Não existe candomblé sem imolar animais. Até porque isso não foi só criação da minha religião. Como eu disse, a Bíblia tem milhões de eventos abordando essa questão. E graças a um advogado chamado Dr. Édio, é que nós, candomblecistas do Brasil todo, a gente pode hoje continuar imolando esses animais dentro do nosso terreiro. Ai, dona Carmen, o que é que faz com tanto animal? Joga fora? Não. São partes que são utilizadas para alimentar esse orixás e outras partes, como as carnes, né? Como as carnes, a paleta, né? A costela, tudo isso, a gente tem um papel social muito grande, que é dividir em comunidade. Quanto maior o seu terreiro for, mais a partilha é feita de forma justa. Nenhum terreiro de candomblé, ele é simplesmente um terreiro de candomblé.
todos têm um trabalho social muito, muito sério. E isso vem desde lá que se começou a cultuar os orixás nos terreiros, de forma escondida, mas começamos. Então, alimentamos o nosso povo, a nossa comunidade e também aqueles que não estão atrelados ao nosso terreiro. Por exemplo, o meu terreiro lá de Recife, todo mundo sabe quando tem imolação de animais, que a gente lota, a gente porciona as carnes e bota. Eu tenho 3 freezer lá na minha cozinha. E sempre vai ter alguém lá, uma vizinha. Dona Carmen, seu Everaldo, a senhora, tem alguma mistura, que a gente fala isso, alguma mistura para dar para os meus meninos? A gente sempre dá. A gente já deixa porcionado tudo limpinho e tudo já com o nomezinho dizendo o que é. Olha, isso aqui é bode, obrigação tal, tal, válida até tal. Isso aqui é suíno, isso aqui é boi, isso aqui é galinha, isso aqui é galo, isso aqui é guiné. Então, a gente já vai fazendo isso. Isso aí, quem trouxe para o terreiro lá foi eu, porque de uma forma mais profissional, porque eu via que se a gente não cuidar dessa parte, o risco de ter desperdício é muito maior. Então, tudo que está na minha freezer lá do meu terreiro está com a data, a etiqueta, a data de validade, a data que foi feito, né? E o que é. A obrigação é algo que eu vou ao terreiro, busco algum conselho e é me dada uma função de fazer essa obrigação que pode incluir um sacrifício? Nem sempre, filho, quando você vai num terreiro, você precisa de oferenda. Por muitas vezes você só quer saber o seu orixá. Por muitas vezes você só quer conhecer. Nem sempre você vai precisar de oferenda, nem sempre você vai precisar fazer alguma obrigação, nem sempre você vai estar precisando. Tem gente... Eu gosto de ter um marido que eu tenho, eu me orgulho muito dele, porque ele diz assim, tem hora que ele diz assim, mas Carmen, essa pessoa não precisa de nada. Eu disse, nem um banho, filho? Não. Mas ela quis tomar um banho porque ela disse que queria continuar nessa energia. Eu disse, que bom. Aí depois eu fico assim, o quanto que tem gente que poderiam ser enganados, né? Estou falando só da minha casa, estou falando das outras casas. Que se não for uma pessoa ética, se não for uma pessoa que tenha conduta, o ebó de conduta, antes de qualquer coisa, a pessoa pode ser enganada. Então, porque às vezes a pessoa está fragilizada, ou então só está precisando de uma palavra, e ela acha que precisa mais do que essa palavra. Então, quando a gente precisa de uma ajuda, né? Você que é religioso, vai conversar com o pastor, ou você que é do cristão, vai conversar, né? Com o católico, catolicismo, vai conversar com o padre. Eu mesmo sou uma pessoa que gosta muito de conversar com o padre. Eu digo que eu sou uma macumbeira gospel, porque eu adoro conversar com o padre. Tem o Frei Rinaldo mesmo, eu amanheço o dia conversando com ele, e por muitas vezes ele fala as coisas para mim que me toca profundamente, porque só em Frei Rinaldo se dizer meu amigo e mandar uma mensagem para mim dizendo que eu sou importante nesse mundo e que tem muito orgulho de mim e que me viu na TV fazendo alguma coisa e que acha que eu tenho utilidade nesse mundo, porque a pessoa tem que ter utilidade no mundo. Propósito, né? Propósito. Né? É procurar os nossos propósitos. Gente que tem propósito, ela não vai querer guerra com ninguém, ela não vai maldizer um amigo, ela não vai arrumar pendenga com ninguém, não vai ficar, sabe, pensando, ai, eu podia ter esse carro poderia ser meu. Ai, não vai. Gente com propósito, ela vai olhar de dentro para fora, ela vai brilhar tanto que por muitas vezes o brilho dela vai ajudar com que outras pessoas encontrem a luz. Entende? Então, a religião, ela serve para a gente religar com o divino. Mas se eu for falar para você do maior mandamento daquele que não é orixá, mas veio nesse mundo para que sua palavra seja ouvida, né? A gente vai falar sobre Jesus Cristo. Cara incrível, maravilhoso, né? Andava com gays, né? Putas, né? Aleijado, né? Tem na Bíblia, tem isso. Fora da lei. Fora da lei, aleijado e tudo. E ainda quando estava na cruz, soube perdoar quem estava do seu lado.
quer mais mandamento do que esse cara? Ele era incrível. O problema é que algumas pessoas lê o livro que ele está lá mais retratado e inverte. Ele não escreveu nenhum livro, ele não criou nenhuma religião, ele falou, ele expôs, E ele fala pra falou mim, do amor. Né? Ele fala para mim assim como um orixá, né? Eu sei que a Igreja Católica ela é muito expressiva na figura de Maria, né? O que seria de mim se não fosse... Eu falo muito assim com elas. Cecinha, que é a Nossa Senhora da Conceição. O que seria de mim se não fosse a fé que eu tenho em Nossa Senhora da Conceição? Eu seria uma pessoa mediana, né? Porque todos os dias eu rezo e está lá sempre Nossa Senhora da Conceição comigo, porque ela é soberana. Não é porque ela é a pessoa, a principal santa de Recife, não. É porque eu me afeiçoei tanto àquela santa, porque dentro da minha casa, a minha avó era devota dela. A minha avó fazia os meses de maio, todos os dias, sempre recebia as amigas dela para rezar o mês de maio. Então, somos um país em que as religiões se misturam e que o homem tenta separar. Mas se a gente for ver, tudo é uma coisa só, porque o amor que se pratica dentro de um terreiro de candomblé, por muitas vezes será o mesmo amor que se pratica nas boas igrejas evangélicas e nas boas igrejas católicas. Então é necessário que a gente veja que o sentido de estar religado com o divino, se porventura tiver que imolar alimento, não foi a gente que criou. Assim não foi a gente mesmo que criou o demônio, que não existe na nossa religião. Ninguém me perguntou isso. Quando diz aquilo é a religião do demônio. Mas como se ele não existe para mim? Eu não posso crer numa figura desse nível que dizem que ele faz tudo. Que ele é capaz de matar, de morrer, de transformar um pai no monstro, uma mãe no monstro. Por que você não sabe admitir que foi você? Não tem nem demônio ali. Não. Mas é engraçado que a Igreja Católica antiga, talvez atual também, mas vou falar da antiga para não... Para não botar todo mundo num lugar só. Dava nomes, né? De alguma Sim. maneira, falava assim, não, isso é do demônio. E era uma maneira de você, quer dizer, descredibilizar o outro, né? Isso acontece em várias Por que situações. que eu aprendi a cultuar Nossa Senhora da Conceição? Porque, de certa forma, lá em Recife, ela é a figura de Iemanjá. Por que Santa Bárbara é Inhansã? Isso também é uma forma... É romântico? É, mas é uma forma perversa de eu, como mulher negra, eu, como um homem negro, eu, como criança negra, não poder cultuar os orixás num momento de extrema dor, onde eu só tinha os orixás por mim. Porque não tinha nenhum senhor feudal que amasse, né, as pessoas que eles estavam escravizando, que eles trocavam por saca de sal, que eles separavam irmãos, que separavam mãe de filho, que separavam pais de esposa, de mãe. A verdade é essa. Eles não levavam a família toda em si. Eles levavam os dois, depois, quando tivessem filhos, eles vendiam aquelas crianças para um outro lugar. Então, o que a gente vai falar sobre isso? Fomos tirados esse direito de dizer assim, valei-me minha Inhansã, minha mãe Inhansã. Né? E a Igreja Católica tem uma aura pura tão grande, onde os santos têm uma ligação mais acirrada com a moral humana. Os orixás não. Então, se você desejar o mal, se você não tiver esse ebó da justiça, o ebó da corretagem ali, o orixá, ele está acima de uma moral que a gente conhece. Mas o santo que foi moldado pela Igreja Católica é o todo certinho. E aí fica essa culpa para os orixás, né? Sim, e é preciso a gente entender que esse pecado que tanto nos imputam, né? Esse sentimento de culpa,
na verdade, não é nossa. A gente não precisa perpetuar isso. É questão de você entender. Há muitas pessoas que também são ignorantes dentro da minha religião, porque elas não estudam sobre essa religião. Há muitas pessoas que, por exemplo, elas são incapazes de ter esse diálogo que eu tenho com você, mas que, de certa forma, essas pessoas formaram, me fizeram chegar até aqui. Porque a dona Lô, por exemplo, ela quase não sabia ler. Ela jamais falaria para você da forma como eu estou falando. Mas ela ia falar. Ai, minha filha, Santa Bárbara. Eu tenho Santa Bárbara e tenho essa. Por quê? Ela ia dizer, ai, por quê? Não sei por quê, mas eu gosto dos dois. Ela não ia saber explicar. Ela não ia saber. Mas se você mandasse ela ia encerrar com a oração mais linda, que até aquela pessoa que não acredita em nada Ia se emocionar. ia se emocionar. Então, o candomblé, em sua grande maioria, no passado, foram feitas por essas pessoas. Elas lutaram para que eu estivesse até aqui. Para que a gente hoje tivesse um pai Rodney que é formado, que é doutor. Foram muitas encruzilhadas. Muitas encruzilhadas. Então, é preciso que a gente entenda que hoje a gente pode escrever livro, que hoje a gente pode contar a nossa história, que hoje a gente pode um monte de coisa. E mais do que isso, hoje existe a possibilidade de uma pessoa que não conhece esse assunto entrar no seu restaurante e conhecer a comida dos orixás, que inclusive foi considerado um patrimônio imaterial da humanidade, não é isso? Conta essa história para nós, porque isso é muito interessante. Para quem está viajando em Recife ou alguém que esteja em São Paulo, tem a oportunidade de comer essa comida. Eu digo que é tão importante isso, mesmo tendo sido partido de um vereador na época, e hoje ele é secretário, né, de Direitos Humanos do Recife, Marco Aurélio Filho, da gente saber que o altar foi, antes de tudo, é um templo, é a extensão do meu terreiro, é o retrato da minha avó. Também tenho muito de Dona Lô. E tenho o pouco do terreiro que eu sou hoje, de um terreiro mais, né, que está ali contemporâneo, que está ali em Água Fria, que é um terreiro que está no subúrbio e que não é mais aquele terreiro que a gente visualiza, que está afastado de tudo. Ele é um terreiro que vive ali, ó, no meio de todo mundo, que já foi muito apedrejado, né, por pessoas que não são legais, já foi muito perseguido, porque a gente já passou, a gente tem mais de 40 anos de terreiro, e a gente passou pelos momentos de que ter que ir na delegacia pedir autorização para a gente fazer as nossas oferendas. Eu mesmo conheci o meu marido, que é hoje meu marido, há 30 anos atrás. Ele estava preso por desacato à autoridade, porque policiais invadiram o terreiro dele para pegar as coisas dele. E eu fui com a minha tia, que era viva na época, hoje ela morreu, Irani, tirar ele da cadeia. Então, na época a gente era amigo, a gente só é casada há 12 anos. Então, saiu de uma prisão para outra, né? Então, o Vevé, ele cego, né? Ele não enxerga. Quando o policial entrou na casa dele e disse, eu vou levar o bombo e vou levar tudo que tem aqui dentro para você não tocar mais, para você não ter o que oferendar, porque na frente tinha uma igreja que denunciava ele direto, dia e noite. E quando ele bateu nesses policiais, ele ali estava em sua maior expressão de que não pode fazer isso com o meu sagrado, com o meu divino, de proteger. Ele poderia ter morrido. Ele só não morreu porque eu acho que foi Deus e os orixás que salvou. Então, o que eu estou querendo dizer é que a nossa religião é uma religião que vai ser sempre perseguida, porque falta às pessoas informação. Aquilo que a gente está vivendo aqui, eu acho que vai servir para o povo de casa tirar algumas dúvidas. Pois é, falta informação, mas você hoje tem um restaurante fantástico, né? Hoje você tem essa possibilidade desse ensinamento, desse letramento. É o que o Doc falou, quem vai no seu restaurante tem a chance única de entender o que é todo esse universo. Sim. O nome é maravilhoso, hein? Altar. Altar Cozinha Ancestral. Mas tem gente que vai achar que aquilo ali é só comida.
E que se a gente não informar, se eu não coloco lá um monte de santo, se eu não boto no cardápio quem são, porque o meu cardápio é quase um livro de histórias, aí reclamam, né? Dizem, brigam, ai, não precisava ter isso. Precisa. A informação, ela serve para que as pessoas se quebrem por dentro. Para que as pessoas não saiam dali dizendo, é só a comida, por que essa menina é tão famosa assim? É só uma comida, vi nada demais. Porque vai ter gente que vai falar isso. Mas há uma comida com propósito. É uma comida que transcende simplesmente ao ato de alimentar alguém. Tem gente que sai dizendo que é só uma comida, mas a maioria sai dizendo o quê? A maioria sai dizendo que teve num lugar que mudou a visão dela em relação aos terreiros de candomblé, aos orixás e principalmente a nossa cultura. Porque candomblé é cultura. Comer é um ato político e cultural. E quando eu coloco um prato de comida numa mesa, e mesmo que você nunca tenha ouvido falar sobre terreiro, nunca tenha ido, nunca tenha estado em ligação com isso, de certa forma eu quero que você se aquiete. A arte foi feita para isso, incomodar. Você vai sair tão incomodado que você vai buscar mais informações. E você vai perceber que por muitas vezes você falou coisas erradas, que você fez coisas erradas e que você propagou informações erradas. E aí, quando eu estou dizendo que a minha comida, assim como de outras pessoas que estão trilhando o mesmo caminho que eu, tem um dever moral, né? Um dever e um direito moral de informar sobre a minha cultura, sobre a cultura do meu povo. Por isso que não é só comida. Por isso que eu digo que não é só uma cozinha que é ancestral. Mas eu digo que é uma cozinha que é de orixá, que veio antes de mim, e que bom que eu tive Dona Lô para me contar as historinhas dela, mesmo sem ela saber ler, né? E o que se come lá? Ai, tem acarajé, tem arrumadinho aquele prato de feijão, de corda, charque, vinagrete, farofa, que não é comida de santo, mas está ali. Tem uma comida pernambucana que eu só comi no Recife, eu nunca mais comi aqui. Galinha de cabidela? Não, esse é o galinha maravilhosa, que é meio galinha molho pardo, né? Sim, lá tem. Mas é o bolo Souza Leão. Bolo Souza Leão. Eu não faço, porque eu tirei do cardápio, porque ele ficava vesgando com poucos dias. Enquanto ninguém que faça isso no mundo, a não ser lá em Pernambuco. Como é se que é você- esse bolo, por favor, me digam? Mas se você disser para mim, Carmen, eu moro aqui, eu vou mandar para você, eu faço e mando. Eu moro aqui, Carmen, por favor, faça Vou pra mandar mim. pra mano. você. moro. Eu vendo bolo de noiva, vendo bolo de rolo e o bolo Souza Leão. Eu vendia, mas tirei do cardápio porque tem uma durabilidade muito pequena, então era prejuízo. Então, vou fazer um bolo de Souza Leão quando eu voltar gravado, agora da hein? Colômbia Tá gravado. e vou mandar para você. Tá gravado, cuidado, hein? Ô, Carmen. E qual a comida que você mais gosta lá? Se eu fosse chegar lá e você falasse, Fábio, eu quero te mostrar o altar. O que eu deveria comer? Porque a turma tá em casa e tá curiosa. Tem o pastel de festa pernambucano, que só tem lá também, que é aquele pastel com carne moída e azeitona que tem açúcar de confeiteiro, né? Tem Boa, essa é uma entradinha boa, já gostei. a galinha de cabidela, que é da minha avó e foi a receita da minha avó e que eu nunca vou tirar do altar. E tem um peixe que eu criei para minha mãe que chama peixe inajá, que é um peixe com molho de muqueca e camarões. E ele vem com um arroz de coco com queijo coalho e banana da terra. E Tá vem resolvido com um já. bolinho, capitão, aquele bolinho de feijão e farinha que você amassa na mão, molha no molho e come. Então, eu acho que esse bolinho, capitão, se for para dizer para vocês, é o símbolo da ancestralidade. Porque qual foi a avó que não alimentou os seus netos? Qual foi a avó que não alimentou os seus netos, né? Com um bolinho de feijão e farinha molhadinho no molho
dava na boca dos netos. Então, Eu lembro da minha avó falar um negócio de capitão, de comer com a mão. Capitão tem relação com comer com a mão. comer com a mão. Minha avó Lota falava disso. É Uma maneira, né? a maneira de você... É de neto mesmo, de avó. É uma relação através do alimento, de mão, né? Quase um passarinho que dá direto no bico, isso. assim, Essa né? energia, né? Energia. Da ancestralidade. Era sempre um momento de extrema felicidade. Então, o capitão talvez seria algo que fosse para lhe alimentar, de você voltar a ser criança. A gente está já na metade, né, do caminho, 50 mais. Então, a gente já está na metade do caminho e esse é o momento da gente reviver a nossa criancice. Você comentou várias vezes durante a conversa sobre a importância de quem fez o ingrediente, quer dizer, o cara que plantou, o outro que criou, o processamento desse ingrediente. Eu tenho certeza que esse cuidado você tem também Agricultura local. no seu cardápio. Agricultores locais, o pequeno agricultor, de onde vem. O que eu faço não é muito... é sustentável, mas não tem a coisa de diminuir para chegar até aqui. Porque em São Paulo a gente não tem bons ingredientes nordestinos. É preciso dizer isso. Então, tem o meu sururu, o meu marisco, o meu aratu, o meu camarão seco, a minha farinha de mandioca, a minha manteiga de garrafa, o meu queijo coalho, o meu feijão de corda. Vem tudo de lá. Vem tudo de lá. Que legal. Então, eu trago, por mês, mais de 250 quilos de alimentos. Por quê? Porque eu estou no estado onde é o estado do queijo coalho. Eu não posso abrir mão de ter um queijo de alta qualidade e que eu sei de onde veio e eu sei quais as vacas. Por exemplo, esse queijo coalho vem do mesmo agricultor que faz a manteiga de garrafa. Eu compro tudo em um. Em Recife temos 3 chefes e compra desse mesmo lugar. É César Santos, e eu acho que é Duca Lapenda que compra no mesmo lugar. Então, ele é tão pequeno, esse agricultor, que César compra quase toda... E é impressionante, porque aquele queijo coalho que a gente come na praia, aqui em São Paulo, que pede, não tem nada a ver com queijo coalho pernambucano. Então, como é que eu vou vender uma comida que eu digo que é pernambucana se não é pernambucana? Então, existem as coisas que eu preciso trazer de Recife. O principal é a preocupação da origem daquilo que você está servindo, tanto na qualidade, mas também na maneira, vamos dizer... sustentável, amorosa. O próprio dendê é de Salvador, né? A farinha de mandioca é de Vitória de Santo Antão. Então, é quebradinha. Então, são vários lugares do interior. As minhas panelas de barro é feita por Dona Terezinha Gonzaga, lá do Alto do Moura. Então, os pratos também, Caruaru. Então, são pessoas que eu não abro mão de ter. Se fosse para não ter... eu preferia voltar para Recife, né? As minhas sócias, o bom delas é que elas embarcaram. Não, é isso que você quer? Isso faz a diferença na comida? Faz. Bom, queria mandar um abraço, então, também para suas sócias, queridíssima Luísa Sonza, Fátima também, da Mind. Queríamos muito ter a Fátima aqui, em breve ela vai estar participando. Ela vem. São 2 queridas, que bacanas, né? Assim, pessoas que abraçaram tão diferentes, né? De propostas tão diferentes, se juntam para levantar essa ideia. Sim, eu acho que o meu encontro com Fátima foi realmente algo divino. A Fátima fez muito pela minha vida. Eu não posso deixar de dizer. E todo canto eu sempre digo, ela foi Teve gente que vai lá no inbox dizer, ela foi a sua Princesa Isabel. Não foi Princesa Isabel, porque eu não gosto de Princesa Isabel. Ela não fez nada demais, a Princesa Isabel. Ela se aproveitou de um momento, porque o mundo todo já tinha dado o aval, e todo mundo já estava com... né, não existia mais escravizados. Aí a Princesa Isabel não tinha o que fazer. Ou era ela ou era outra pessoa. Então ela se apropriou do momento da história e tudo bem. Eu não vou ver ela como santa. Mas a Fátima não foi Princesa Isabel. A Fátima, ela soube enxergar... Uma parceira. A Fátima... A minha qualidade, né? As minhas qualidades. Eu enxerguei nela uma pessoa de confiar. Porque não é todo mundo que você vai fazer de sócio. Porque o que você mais vê por aí é sociedades se acabarem entre amigos. A Fátima, antes de tudo... ela foi uma pessoa que me proveu, né,
a minha casa durante a pandemia. Sim. Então, ela quando ela olhou para mim e mandou a mensagem que a Thaís Araújo tinha pedido para a Fátima cuidar de mim e me ajudar, e quando ela disse, mas ela não tem nada falando sobre ela nas redes sociais. Na rede social eu não vejo ela, só vejo texto, só vejo foto de todo mundo, menos dela. E aí ela mandou alguém falar comigo e disse, eu vou ficar 2 meses de olho nela, mas ela precisa postar sobre ela precisa falar sobre ela precisa tirar foto dela. E nesses 2 meses eu fiz o que Fátima quis. Fátima da Mind, que é a maior agência de Publicidade. no de Instagram, influência, na de marketing de internet, influência. marketing de influência, uma das maiores do mundo até, de tão grande que é. Sim, e tem várias ramificações, né? Billboard, tem Sim, tudo ali. muito Fátima tem bacana. um complexo de coisas ali. Olha, a gente queria também falar sobre a questão dos 50 a mais, que você está chegando, né, nesse período. Sim. Ó, negra, mulher, nordestina. Chefe, né, que é um lugar onde só 50 tem... a mais É. do candomblé. Quer dizer, você quebrou muralha em cima de muralha para estar onde você está, ou não? É luta em cima de luta. É luta em cima de luta. Mas e aí? 50 a mais está assustando, não? Não, eu tô recebendo isso como uma dádiva que eu poderia ter morrido. Eu poderia não estar aqui, né? Eu poderia ter acontecido várias coisas, porque as mulheres negras, ou se você for olhar, por que as mulheres negras morrem? Morrem nas mãos dos seus parceiros de violência doméstica, a grande maioria. Morrem de tanto trabalhar, né? Morrem no parto. Então, eu poderia ter acontecido tanta coisa na minha vida, mas eu pude estudar. A minha avó me educou muito bem. Como merendeira de escola pública, ela dizia, não vou te dar brinquedo, eu vou te dar livro. E hoje eu sei o peso que fez, o quanto que foi bom para mim, minha avó ter dado 2 livros por semana, para eu chegar no domingo e dizer para ela, prestar conta dos livros que eu li, e dizer para ela tirar alguma coisa daquele livro, o que é que eu tinha aprendido com aquele livro. Hoje eu vejo o quanto que minha avó fez bem para mim. Hoje eu vejo o quanto que a educação me salvou, o quanto que ser enxerida foi a melhor coisa da vida, porque eu tudo quero saber, eu tudo vou atrás, eu tudo estou dentro, eu tudo sou ativa no mundo. Eu sou uma pessoa que tenho missão, propósito. Hoje eu sei que se eu chegar aos 50 anos, com certeza eu vou chegar com um pensamento melhor do que eu sou hoje, mas querendo sim deixar legado, querendo que as outras pessoas tenham as mesmas oportunidades que eu vou poder lutar por, como minha avó dizia, não seja boazinha, acabe com isso. Esse negócio de ser bom, gente bonzinho é muito pequeno para você. Você tem que ser justa. Ser justo é que é a melhor coisa da vida. Porque o justo, ele anda numa retidão onde todo mundo é igual. Então, hoje eu luto por justiça social. Eu luto pelaquela mulher que está dentro das comunidades que deixou apenas um pacote de macarrão instantâneo para os seus filhos comerem, enquanto foram para a casa de suas patroas cuidarem dos filhos dela. Hoje eu sei do peso de uma Carmen Virgínia, de estar dentro de São Paulo e ser aclamada, e as pessoas... E você, por exemplo, me apresentar como uma das grandes nomes da cozinha nesse país. Eu nunca vou deixar de ser a Carmen Virgínia, neta de Dona Edna, que mora no Córrego do Deodato, lá em Recife, que tem um restaurante em Santo Amaro. O altar vai continuar sendo Santo Amaro, ainda que o altar daqui seja muito mais luxuoso, graças a Deus, porque eu cresci tanto que fui capaz de atrair 2 pessoas que não vivem a minha mesma realidade, que não fez por peninha nem por comodismo, fez porque viram um nicho de mercado e viram que poderia ganhar dinheiro comigo. Então, eu sou muito feliz. E com 50 anos eu vou ser muito mais feliz. Eu já sou avó, eu sou mãe de Júlia e de João, e eu vou estar caminhando para cuidar dos que vieram, de o que é que eu quero deixar para o mundo. É só um altar ou é o legado de Dona Carmen? Aquilo que ela fez, como ela trilhou, como ela tem 15 anos de carreira profissional e como ela fez para furar a bolha,
Quantas mulheres negras vocês veem que estão no mesmo patamar que eu? De chefe de cozinha, de ser aclamada, de estar na TV, de estar em todo canto. Pouquíssimas. Então, são para essas mulheres que eu estou aqui hoje, que eu vou chegar nos 50 anos com sangue nos olhos, porque eu sei que é muito melhor ser justo do que ser bom. Que maravilha. Ela é tão boa que ela acabou a entrevista. Você Ela Puxa falou de um vida, jeito que Carmen. tirou a tua fala e a Nossa, minha. não, eu só tenho que bater palma pra você. Obrigada. Parabéns. Valeu, muito obrigado pela Obrigada a honra, vocês. pela presença. Foi sério, eu E acabei eu vou com lá. vocês. Eu vou lá. Oh, meu Deus Nossa, do Mas céu. Eu vou lá. dito o que você disse, não há Que nada isso. que a gente Não possa tem mais falar nada, mais. encerramos. É a coisa mais linda. Valeu, tá feito, tá Muito dito, obrigada. tá falado. Valeu. Está feito. Como é que a gente acha no Instagram? @Carmen Virgínia. E onde é o Carmen Virgínia. altar aqui de São Paulo? Rua Medeiros de Albuquerque, 270, Vila Madalena. Conhecido também como Beco do Batman. É lá. Isso, famoso vai lá. Beco do Batman. E não esqueça meu bolo, Souza Leão. Não por vou favor. esquecer, vou Tá bom. pegar ali com Júlia para ela já Valeu. me dar tudo para dizer para Eu mandar vou para jantar lá vocês. esse fim de semana. Avisa Tá teu bom, mestre lá tá que bom. o Fábio vai lá esse fim de Valeu. semana, hein? Vá sim, meu amor.